Me dirigir a você e saudá-lo com a paz do Senhor é para mim um prazer muito grande. Eu estou aqui para recomendar o nosso ministro, o evangelista Natalino das Neves, membro da Convenção do Paraná e da Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, e que faz o comentário semanal das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Caro professor, eu recomendo, assista com atenção a aula desta semana. Veja aí que preciosidade e tenha uma boa aula no próximo domingo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em sua vida nesse momento tão especial, que é o momento do nosso encontro semanal aqui nesse projeto, a EBD na Web TV, um projeto da Igreja Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o nosso pastor Ivaldo Teodoro da Silva. Pastor Ivaldo, que é o presidente também da CIEDEP, Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Paraná. E por falar em pastor Ivaldo, aproveito essa oportunidade de pedir oração pelo pastor Ivaldo, que é candidato a primeiro vice-presidente da CGADB. Então aproveite esse momento para você pedir oração, orar por ele, por esse projeto, orar por todos aqueles que estão almejando uma função na nossa Convenção Nacional, para que Deus, na sua multiforme graça e misericórdia, nos dê pessoas que venham nos orientar, pessoas que realmente tenham o chamado de Deus e a vocação de Deus para isso, né? Que Deus, no seu poder, na sua soberania, coloque-lhe pessoas que realmente possam contribuir para o reino de Deus. Então peço oração pelo nosso pastor. Ele não me pediu isso, mas lembrei agora de pedir oração por ele e pela sua família. Nós vamos agora, neste momento, estudar a lição de número 10. Antes de nós iniciarmos na lição, eu peço que você não esqueça, se você gostar do vídeo, não esqueça de clicar lá no YouTube, abaixa um pouco do vídeo, do lado esquerdo, para você que está olhando, gostei, clique lá, né? Dê um apoio para esse projeto, para nós sabermos como que você tem gostado ou não. E você também, logo um pouco acima, está lá inscrever-se, clique ali e se inscreva no canal, para que você receba antecipadamente, assim que for divulgado um vídeo, você já recebe um link, um lembrete que o vídeo está sendo postado. E com isso também você estará nos ajudando nesse projeto e ajudar outras pessoas, porque nós temos como objetivo com esse projeto de crescimento da escola dominical, ajudar os professores a preparar suas aulas, alunos e alunas estudarem antecipadamente antes da lição no domingo, e também aqueles que não são alunos, despertar neles o interesse de participar, saber o que eles estão perdendo e não participar da escola dominical. E nós aqui que destacamos os principais pontos da lição, né? Que não é uma aula, mas é uma preparação, uma pré-aula, né? Dando às pessoas que assistem nosso vídeo uma noção do que é essencial, os pontos principais da lição, observando sempre os tópicos de acordo com que são colocados aqui na lição. Então a lição de hoje é a lição de número 10. Há um milagre em sua casa. Então, as lições anteriores, até a lição 9, a ênfase foi dada para Elias, o chamado ciclo de Elias. E agora nós entramos no ciclo de Eliseu, que foi o sucessor de Elias. Nós já citamos em lição anterior essa questão da sucessão de Elias. Somente na lição que nós vimos o homem de Deus em depressão, se você ainda não assistiu, tem aí, você pode acessar no nosso canal, estão disponíveis todos os vídeos desde a lição número 1. Então você que ainda não ouviu, ouça, né? Pare um tempo para você ouvir. Lá nós citamos essa questão que Deus ali fala com Elias, naquele momento de depressão, quando ele fugiu de Jezabel, que Deus ainda tinha uma missão tríplice para ele, né? Que era nomear o seu sucessor, que seria Eliseu, para ungir Azael como rei da Síria e também ungir a Jeú como rei de Israel. Nós vimos aí, nós conhecemos a palavra de Deus, nós vemos pelos textos bíblicos, que na realidade Elias não cumpriu essas três questões da missão que foi dado a ele. Mas ele ungiu a Eliseu e Eliseu veio a cumprir, né, esse mandato que foi dado a Elias, né, como seu sucessor. É uma lição que nos fala muito sobre a questão de liderança. Nem sempre, muitas pessoas, nós comentamos já em lições anteriores também, líderes que têm dificuldade, né, de delegar, de preparar,
fazer o mentoreamento, como nós citamos em lições anteriores também, preparando o sucessor. Mas muitas vezes o líder tem algum projeto que não é ele que vai terminar, vai ser o sucessor. Então tem que ter essa visão para não ser empecilho na obra de Deus. Mas a lição de hoje, então, vai trabalhar agora com Eliseu. Eliseu, sucessor de Elias em ação, né? O que aconteceu com Eliseu nesse texto? Então nós vemos aqui o texto áureo da lição do professor, que diz assim: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Aqui é a orientação de Eliseu para a viúva que estava passando por uma grande necessidade. Nós vamos falar sobre isso. A verdade prática diz assim: a história da multiplicação do azeite da viúva mostra claramente que o Senhor é soberano e gracioso para suprir todas as necessidades de seus filhos. Então nós vamos ver esse relato bíblico que fala sobre a viúva, que demonstra a nossa dependência de Deus e a ação do Deus soberano, que é o nosso Deus, e a sua graciosidade para suprir as necessidades dos seus filhos e filhas. Então aqui quando fala necessidade, não é os desejos, não é a vontade pessoal, mas os caprichos pessoais, mas todas as necessidades dos seus filhos e filhas. Então nós vamos ver nesse texto. A leitura bíblica em classe se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 1 a 7. E que num esboço geral, que eu coloco aqui no arquivo de slide, que eu já mencionei e cito mais uma vez, está disponível para você o mesmo vídeo, o mesmo slide, o mesmo arquivo de slide que eu uso para fazer esse comentário, igualzinho eu deixo disponível para você utilizar na sua sala de aula, se você quiser, ou imprimir, do jeito que você quiser, ou projetar, fique à vontade. Esse texto da leitura bíblica em classe trata que a esposa de um dos filhos dos profetas fica viúva. Então, era esposa de um servo de Deus, alguém que tinha compromisso com a palavra de Deus. Endividada, ficou endividada por causa da morte do esposo, ficou devendo, não tinha como pagar, e fica sujeita, segundo a lei, a entregar os filhos para servir como escravo, que era um costume daquela época. É o que diz aqui a leitura bíblica em classe. E por meio de Eliseu, essa mulher vai até Eliseu, ela clama, ela implora uma ajuda. O que fazer? Ela não tinha o que fazer. Mas por meio de Eliseu, Deus realiza um milagre da multiplicação do azeite e a situação é contornada. Então é isso que nós vamos ver nesta lição, e de tudo isso vamos trazer uma lição para nós. Na introdução eu coloco aqui um questionamento, né? Algumas perguntas que geralmente se faz sobre milagres. Quando e como acontecem os milagres? São perguntas que as pessoas geralmente fazem. Quando é apropriado, ou quando é que realmente acontece milagre? É sempre, tem ocasiões especiais? Como é que acontece isso, né? Quais os objetivos dos milagres? Por que que os milagres acontecem? Por que que é necessário milagres? Quando, né? Os milagres são necessários ainda hoje? Então é a pergunta. Ou os milagres serviram somente no passado, conforme nós vemos aí o movimento sensacionista que prega isso, né? Que milagres eram para o tempo do passado e não para os nossos dias de hoje. Então essas perguntas você pode perguntar, serão respondidas nessa lição? Talvez não serão respondidas na na sua integralidade. Mas nós podemos aqui fazer uma reflexão durante essa lição sobre essas questões, que essa lição poderá abrir-nos uma luz para entendermos melhor essa situação. Então, o primeiro item da lição, ou o primeiro tópico da lição, tem o título A Motivação do Milagre. Qual foi a motivação do milagre? Ou seja, qual o motivo para a ação em busca do milagre? Então, o primeiro item desse tópico é a necessidade humana. A mulher de um servo de Deus fica viúva e sem condições de saldar a dívida que seu marido deixou. Que necessidade? Uma mulher que, para aquela época, era
bem discriminada. Nos nossos dias a mulher já é discriminada. Naquela época, muito mais, ou seja, quase 3.000 anos atrás, a mulher não tinha força de expressão, muito pouco se destacava, e ainda nessa situação de viuvez, ela era praticamente desprezada, ela não tinha muitos direitos, e ela fica ali com uma grande dívida. Que maior necessidade que é essa, né? Uma necessidade dura de enfrentar. E não bastasse essa dívida grande, ela corria o risco de perder, além do esposo que ela já havia perdido, os seus próprios filhos, que teria que entregar, como costume da época, pela dívida que ela tinha. Então, segundo a lei, por 7 anos ela tinha que entregar como escrava até chegar o tempo deles serem restaurados. Imagine a viúva, né? Ela perde, então, o seu esposo, a companhia do seu esposo que estava ao seu lado, e o texto deixa claro que era um homem de Deus, um homem temente a Deus, com bom comportamento, que certamente aquela mulher respeitava e honrava muito, e queria bem, e de repente ele se vai. É uma perda muito grande. Além de se preocupar com essa perda, como você que já perdeu algum ente querido, algum parente, você vê que você fica sem chão. Já perdi muitas, creio que todos que estão me ouvindo praticamente já perderam alguém que amava, alguém próximo. Ficar sem chão, aquela tristeza da perda, da separação. E agora, não bastasse isso, vem a preocupação com a dívida. Uma dívida que não tinha como sanar, como pagar, não tinha condições, o desespero. Você também, que talvez já passou, esteja passando por situação do endividamento, algo que você precisa pagar, e você não tem como pagar, você sabe como isso é difícil. Não bastasse tudo isso, agora, conforme a lei, ela teria que entregar os seus filhos para pagar a dívida, para servir como escravo. Imagine uma mãe, um pai, como eu sou pai, tenho um casal de filhos, tem lá uma foto do meu blog, dos meus filhos. Meu filho tem 21 anos, minha filha tem 19 anos. Os pais que têm sempre aquela preocupação com o crescimento, com o futuro dos filhos, o que vai ser dos filhos, né, as condições. Essa mulher agora também diz assim: os meus filhos, eu não posso fazer nada por eles, vou ter que entregar para ser escravo. Que futuro eles terão? 7 anos trabalhando como escravos, sendo humilhados. Imagine o desespero desta mulher. Uma grande necessidade, uma necessidade humana em extrema dificuldade. Uma mulher como essa, muitas pessoas em situação como a dela, muitos pedem a morte, muitos pedem o prazer de viver, conforme nós estudamos lá na lição 5, o homem em depressão. Mas essa mulher não. Essa mulher, ela fez diferente. Ela mesmo no desespero, na angústia, ela foi procurar resposta a alguém que tinha orientação de Deus. Então, geralmente, os milagres acontecem em situações de desespero, é que a lição nos mostra aqui. Situação onde você não tem muito aonde buscar, porque hoje muitas coisas, nós temos recursos, a tecnologia cresceu tanto, e nós temos condições de tratar algumas situações de enfermidade, situações financeiras, tem outros recursos também, mas tem situações em que não há onde o homem buscar, o ser humano buscar uma resposta. A tecnologia, a ciência ainda não responde. E há momentos que aí entra a mão de Deus operando milagres. E tem muitas questões que são respondidas pela tecnologia, mas as pessoas não têm condição na questão financeira. É aí que entra a ação de Deus. Aí que vem o segundo item, a misericórdia divina, que é a motivação do milagre. Entra então o segundo item, misericórdia divina. A voz de uma pessoa em desespero implora por ajuda divina, que é a voz da mulher. Ela procura Eliseu, que ela sabe que é um homem de Deus. É o título dado a esse profeta. É o profeta que mais recebe esse título como homem de Deus, que era título dado aos profetas também. E ele recebe esse título, segundo alguns teólogos, devido já a essa atuação milagrosa de tantos milagres que acontecem na vida dele, que chama a atenção e é chamado o homem de Deus. Ela vai até ele, porque ele tem um testemunho de alguém em quem pode, alguém que transmitia confiança, alguém que tinha, ele sabia que tinha autoridade de Deus.
É tão bom você ter um líder, ter alguém que você pode chegar e você saber que ele tem autoridade de Deus, que ele tem comunhão com Deus, ele tem algo para te oferecer, né? Alguém que tem. Não são todos que têm, mas Eliseu tinha. E essa mulher foi até ele, e o texto nos diz, o texto no original, a palavra no original, que dessa ajuda que ela pede, é no sentido de clamar, de implorar com veemência, tamanha era a sua dificuldade. Mas Deus, que é misericordioso e atento ao pedido do ser humano, ao pedido das pessoas que pedem com grande necessidade, com crença, com fé. Nós temos aqui algumas citações bíblicas, Êxodo 34:6, segundo Crônicas 39, Salmo 116:5, algumas citações que falam sobre a misericórdia de Deus, né? Então esse Deus que é misericordioso é uma da motivação também da realização do milagre. É um Deus que se coloca no lugar, a empatia no lugar das pessoas que estão sofrendo, e ele entra com a sua providência. Mas é importante nós enfatizarmos que em tudo isso nós temos que estar atento para a vontade de Deus. Não é assim que tudo o que é pedido, todos os nossos desejos, segundo as nossas necessidades, são atendidos. No caso aqui, uma grande necessidade para a manifestação da glória de Deus. Deus, pela sua misericórdia, ele realiza esse milagre. Será que todo pedido desesperado e com fé é atendido por Deus? É a aplicação prática que eu coloco aqui para você refletir no nosso arquivo de slide. Será? Então nós temos que analisar e saber aonde está a vontade de Deus em todas as coisas. Mas isso não desmerece, porque nós sabemos que o Deus é o nosso Deus, é um Deus misericordioso, e ele faz aquilo que lhe aprove, aquilo que, pela sua soberania, ele sabe que é melhor para nós, para o seu servo, para a sua serva. Mas a motivação do milagre, uma delas é então a misericórdia divina. Deus, pela sua misericórdia, ele entra com providência. A sinopse desse tópico, na página 70 da revista do Professor, diz assim: o milagre ocorrido na casa da viúva aconteceu como resposta a uma carência humana, é como resultado da compaixão divina. Então, ligando aqui a questão da carência humana com a compaixão, a misericórdia divina, ou seja, aquele que precisa na sua extrema necessidade, e Deus vem com a sua misericórdia e realiza algo sobrenatural. O tópico 2, a dinâmica do milagre. No seu primeiro item diz assim, um pouco de azeite. Então, porque quando o profeta pergunta à mulher, o que você tem? A mulher diz, eu não tenho nada. Tá bom, mulher, você tem uma dívida, você está devendo, mas quanto você tem? O que você pode fazer para negociar, né? Não tenho nada. Era tão pouco que ela até se esqueceu. Ela disse, a não ser um pouco de azeite que eu tenho. O azeite era algo muito caro naquela época, né? Um pouco de azeite, só tem um pouquinho de azeite. Aqui fala o autor da revista, ele fala a questão da família. Então é importante a gente enfatizar essa questão da família realmente, né? Porque fala de uma família com uma grande necessidade, mas uma família que reconhece a soberania de Deus. Há aquelas famílias que não reconhecem. Há pessoas que mesmo passando por grandes necessidades, passando por grandes angústias, conforme nós já estudamos na lição 3, que falou sobre a grande seca, sobre a disciplina, as pessoas se comportam de maneira diferente em relação à disciplina ou à aprovação. Tem pessoas que elas se submetem, se humilham diante de Deus. E tem pessoas que são tão más no seu coração, na sua índole, que em vez de se humilhar, ela fica mais revoltada ainda. Ela se escabela, ela não acha solução, ela incomoda as pessoas que estão próximas, em vez de ajudar, ela incomoda, ela atrapalha, ela deixa as pessoas infelizes. Mas nesse caso aqui, essa mulher estava passando por uma grande necessidade. Já explanei para você a situação daquela mulher. Mas é uma mulher que ela olhou para a sua família. É como Viktor Frankl, né, trata a questão da logoterapia, comentando sobre a questão das pessoas que passaram a experiência do Holocausto, as pessoas que sobreviveram,
sempre foram aquelas que tinham um motivo para viver. Tinha algo que trazia a elas aquela vontade de viver por causa de algo que levava as pessoas a dizer, não, eu quero viver, porque eu tenho lá fulano, eu tenho Beltrano, tenho um projeto para mim que eu quero realizar ainda. As pessoas têm que ter objetivos. E esta mulher, certamente, a questão da sua família, a situação dos seus filhos, levou esta mulher a ela se humilhar, a buscar a Deus, a buscar um profeta de Deus e reconhecer a soberania de Deus e buscar em Deus uma resposta para a sua situação. Não desesperou, mas foi atrás e buscou, tendo apenas um pouco de azeite. E é na insignificância, na pequenez, que Deus demonstra o seu poder infinito, a sua infinitude. É nesse momento em que pouco azeite, em que tinha pouca coisa, é que Deus faz o milagre. A dinâmica do milagre é aquilo que não tem, aquilo que não existe. Conforme pregou aqui recentemente na Semana de Educação Cristã, o pastor Álvaro Sanches, né, de Uberlândia, ele pregou aqui e falando no texto Romanos 4, 17, o verso 17, se não me engano, aquilo que não existe como se existisse, aquilo que ainda não existe, aquilo que ainda não tem, fazer existir, ou seja, do pouco, diante de uma grande necessidade, como que se não existe, como que não há, mas de repente Deus, na dinâmica do milagre, ele faz o pouco se transformar grande. Ele faz a multiplicação daquilo que é pouco, daquilo que é fraco e transforma em forte. Você que às vezes pensa que você não tem condições, você é fraco, você que olha para a sua situação e vê que você tem muito pouco diante da sua necessidade, confie em Deus. O Deus que você serve é um Deus soberano, criador de todas as coisas, o Deus que está no controle de tudo e de todos. Nunca se esqueça disso. Deus entra com providência na sua vida. E aproveito nesse momento mandar um abraço para o Java e a Ivete, que toda semana eles participam, mandam comentário ali no blog, no meu canal do YouTube. E enquanto estava gravando um vídeo anterior, no intervalo desse, ele mandou uma mensagem para mim. Lembrei de vocês agora. O nosso Deus é um Deus poderoso. É um Deus que está no controle de todos e que multiplica. É um Deus que faz o pouco do pouco bastante. Como você tem se comportado em situação de grande necessidade? Tem confiado em Deus? Tem se desesperado? Ou tem esperado no Deus que tudo pode, que está no controle de tudo? O segundo item da dinâmica do milagre diz uma fé obediente. Porque a fé é demonstrada por meio da ação. Tiago 2:17 diz assim, a fé, ela precisa ser colocada em ação. E o profeta orientou a mulher como fazer. Mas o profeta não fez por ela. Aquela história de dar o peixe ou ensinar a pescar. Ele não deu o peixe para a mulher, ele ensinou ela a pescar. Ele falou, mulher, você pega os teus vasos, tem pouco, empresta, né? Para que fosse feita a multiplicação do azeite. E essa mulher fechou a porta de trás de si, nos diz o texto, foi buscar todos a vizinhança, os vasos, e nos disse que o azeite parou quando encheu todos os vasos que tinha, até acabar, até que não tinha mais nada, vaso para encher, nos disse que Deus ali encheu. Mas precisou essa mulher tomar uma ação. Tem pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, que elas não tomam ação, só usam da autocomiseração, como nós vimos mais uma vez citando a lição 5. Pessoas que se sentem a mais sofredora do mundo, mas não fazem nada para mudar a sua situação, não lutam para mudar a situação, mas querem um milagre acontecer, mas quando orienta para fazer uma coisa, não vou fazer, não quer que as pessoas façam por ela. Mas aqui foi demonstrado pelo exemplo dessa mulher, que essa mulher, ela foi em ação, ela obedeceu, ela ouviu o que foi mandado ela fazer. Tem pessoas que vão atrás de alguém, de uma orientação, de oração, a pessoa pede para fazer tal coisa, não vou fazer, não quero não. Eu quero a bênção, eu quero que seja realizado, mas não quer fazer, não quer ir atrás. A fé tem que ter ação, nós já vimos em Tiago 2,17. Ação.
A fé tem que ser colocada em ação. Exige de nós uma atitude também. Um milagre sem alarde, diferente do que vemos hoje. Então nós vimos que nesse exemplo aqui que não houve alarde. É um milagre. Realmente a preocupação foi exaltar o nome de Deus, glorificar o nome do Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Diferente que nós vemos hoje, pessoas que se faz um grande alarde por causa de um milagre, por causa de uma ação, e muitas vezes nem por milagre, às vezes forjado, fazendo um grande alarde para trazer benefício para si mesmo, projetar a si mesmo, fazer ibope, ou numa linguagem popular, né, trazer o foco para si e tentar colocar o seu nome nos holofotes. Mas que toda a honra e toda a glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso, que é o Deus do milagre, que é o Deus que realiza, e nós somos apenas instrumentos de Deus, que não somos nada sem esse Deus na nossa vida. Isso é muito importante, nós temos isso em consciência, mas esse item ele fala com a ênfase para a questão de ser as pessoas colocarem-se em ação para receber o milagre de Deus. Você tem sido obediente à palavra de Deus? Essa é a aplicação prática desse item. Você tem sido obediente? Você tem colocado em prática a sua fé? É isso que nós temos que refletir. A sinopse desse tópico diz assim: um pouquinho pode tornar-se muito se vem com a bênção de Deus. Então, o pouco na mão de Deus se transforma em muito. O tópico 3, os instrumentos do milagre. Então, o primeiro instrumento citado na página 71 é o instrumento humano. O instrumento humano que tem que estar à disposição de Deus. Aqui nós vemos o caso do homem de Deus, né, que era Eliseu. Segundo Reis 4, 7, 9, e assim por diante, tem alguns versos que você pode... Não esqueça de baixar o meu arquivo com slide para você acompanhar. Eu sugiro que você assista esse vídeo, baixe o slide, o arquivo com slides, e depois você assista novamente acompanhando pelos slides. E você vai aprender muito mais. Uma sugestão. Então nós vemos que o instrumento humano, aqui no caso, foi Eliseu, o homem de Deus. Alguém que se colocou à disposição de Deus, alguém que tinha uma comunhão, uma íntima comunhão com Deus, e que poderia ser usado por Deus para realizar um milagre. Alguém que tinha algo para orientar, tinha um canal, um acesso com Deus pela sua comunhão, e através disso, da sua intercessão, ele sabia, ele recebendo a orientação de Deus, passava para as pessoas. E Deus usa as mulheres também. Fiz questão de deixar aqui, que nós temos sempre na lição, fala homem, o homem aqui. Na realidade, Deus usa homens e mulheres, né? Instrumento humano, pessoas que estejam à disposição de Deus, como nós vemos exemplo na Bíblia também de várias mulheres. E hoje, quantas mulheres são usadas por Deus como instrumento de milagre na vida das pessoas? Jesus, o homem, foi também um instrumento de bênção, né? Tem algumas citações aqui também. E o próprio Jesus como instrumento humano, ele como ser humano, não como Deus, mas como humano, 100% homem, 100% Deus, nesse caso como humano. Ele foi usado também como instrumento de Deus para abençoar as pessoas através do milagre. Isso deixa claro que nós também, como instrumento de Deus humanos, também podemos ser usados por Deus para realizar os milagres. Você tem sido um instrumento de bênção de Deus? Fica aí uma reflexão. Você tem sido um instrumento de Deus para abençoar as pessoas, para realizar milagres na vida das pessoas? Às vezes nós queremos só grandes milagres, né? Mas tem milagres, às vezes, que são menores, às vezes questões que as pessoas não veem alternativa, solução. Deus pode te usar como solução para essas pessoas também. Aí vem o segundo instrumento do item 2, que é o instrumento divino, né? Muitos duvidam do poder de Deus, né? Segundo Reis 7:2, ele relata aí a questão da fome que assolava Samaria. Na época que Ben-Hadad ele sitiou a Samaria. E nos diz o verso, capítulo 7, segundo livro de Reis, capítulo 7, verso 2, do homem que era de confiança do rei, dizendo: poder-se-ia fazer isso quando Eliseu anunciou que Deus entraria com providência e Deus resolveria o problema da fome daquele povo.
E nos diz no segundo livro de Reis, capítulo 7, verso 16, que segundo a palavra do Senhor, né, que Eliseu dizendo que segundo a palavra de Deus, Deus iria dar o livramento do povo dos arameus que estavam cercando, sitiando a Samaria, e que o povo iria se alimentar, pois estavam ali os cercos já há muito tempo e eles estavam numa fome tremenda, ao ponto do canibalismo, mães comeram os próprios filhos que haviam morrido. Está lá registrado no texto bíblico. Mas nós vemos aí que nesse caso aqui, nós vemos que Deus respondeu, mas tinham pessoas que duvidavam, como aquele amigo chegado ao assessor do rei, mas nós vemos que Deus cumpriu, o próprio Deus agindo de forma sobrenatural e atendendo à necessidade do povo naquela situação. Deus é fiel à sua palavra, né? Deus cumpre a sua palavra. Você tem confiado na palavra ou na promessa de Deus? Deus é um instrumento, né? O instrumento divino, Deus como provedor, o Deus que realiza milagre. Mas tem pessoas que têm duvidado, mas não duvide. Deus tem poder para realizar um grande milagre na sua vida. A sinopse desse tópico 3 diz assim: a palavra do Senhor foi o agente causador do milagre na vida da viúva. O que o Senhor faz? Ele o faz através de sua palavra, né? Então a palavra como um agente operador, causador do milagre. Nós temos que crer na palavra de Deus, nós temos que divulgar a palavra de Deus, nós temos que meditar na palavra de Deus, porque ela realiza milagres, segundo a palavra do Senhor, coisas milagrosas, sinais sobrenaturais acontecem ainda nos dias de hoje. Objetivo do milagre. Então, a primeira resposta do objetivo do milagre, no item 1, é uma resposta ao sofrimento. Nós vimos aí na lição a grande necessidade e o sofrimento que estava passando a mulher, né? A grande necessidade que essa mulher estava passando, essa viúva, né? Que estava passando por essa grande necessidade, assim como muitos têm passado por grandes necessidades e sofrimento. E o milagre vem para responder isso. São pessoas que estão passando por uma aflição muito grande e não têm aonde buscar recurso. É como pessoas que às vezes têm grande recurso financeiro, mas a tecnologia, a ciência ainda não responde, não tem como resolver o seu problema. É só Deus. Aí diz assim, agora é só Deus que pode resolver. Já viu essa frase? É tão falada. Então, é só Deus. Então tem momentos que o poder, a posição, o dinheiro não vai resolver o seu problema. Mas aí que entra a questão de Deus como resposta a esse sofrimento, independente de quem seja a pessoa. Então, o objetivo do milagre é responder ao sofrimento do ser humano que passa uma grande necessidade. E temos o exemplo de Jesus, né? Lucas 13, verso 10, 17, Marcos 1, 40 a 45. Jesus se compadece do sofrimento humano. Vários textos, né, além desses, demonstram a empatia de Jesus, muitas vezes dizendo que Jesus se compadeceu pelo sofrimento daquele povo, né? Jesus se condoeu. Nós vemos um texto que Jesus chorou ao ver o sofrimento das pessoas, porque Jesus se compadecia. E, em resposta a esse sofrimento que as pessoas estão passando, é que vem o objetivo dos milagres que muitas vezes são realizados. Deus se compadece de seu sofrimento? Espere nele. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que os seus alunos, alunas, você que é professor, estão passando. Então, incite os seus alunos a despertar a sua fé, confiar em Deus mesmo nesse momento de aflição em que eles estão passando. O outro objetivo do milagre é para glorificar a Deus, o segundo item da lição, glorificar a Deus. Os verdadeiros profetas não usavam os milagres para chamar atenção para si, mas para Deus. Então nós vemos essa dificuldade hoje nos nossos dias, né? Pessoas que se dizem profetas de Deus, usados por Deus, que utilizam do milagre para colocar os seus nomes nos jornais, na mídia, para ganhar notoriedade e muitas vezes para ganhar as ofertas dos seus fiéis. Então, na realidade, o milagre é para glorificar a Deus, não é para glorificar o ser humano, para que ele possa tirar vantagem disso, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Não é para você, que muitas vezes é usado por Deus e toma para si isto, mas que o nome do Senhor seja glorificado, que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que tem poder sobre tudo e sobre todos, o Deus que te ama, esse Deus seja glorificado
toda a honra e toda a glória seja dado a Ele. Aqueles que fazem o contrário, no momento de Deus, são disciplinados. Então nós temos lá o exemplo, no 2 Reis, capítulo 5, do verso 20 a 27, é o exemplo de Geazi, né? Que ele não usou-se para glorificar a Deus, pelo contrário, ele usou desse meio do engano, né, para tirar vantagem. Quando Naamã foi curado, ele não quis receber por isso, mas nós vemos que Geazi, na próxima lição, né, a lição de número 11, nós vamos estudar um pouco mais sobre isso, não vou entrar em tantos detalhes, mas nós vemos que ele tentou tirar vantagem disso. E ele foi punido, né, foi disciplinado e passou com uma doença para o resto de sua vida, porque ele tentou tirar vantagem de uma bênção de Deus em benefício próprio. Eliseu era um homem de Deus, sabia disso, não fez isso, mas fez somente para glorificar ao Deus Yahvé. Exemplo dos apóstolos, né? Temos citações aqui também no slide, você vai ter depois, na hora que você baixar. Dos apóstolos também, que eles só pensavam em glorificar a Deus. Muitas vezes glorificavam a Deus só de se acharem dignos de sofrer no nome de Jesus. Você tem buscado enfatizar a glória de Deus ou a sua? É uma aplicação prática que eu deixo para você aqui. E para você também conversar, você que é professor, com seus alunos. Quem você tem buscado enfatizar a glória? De Deus ou a sua? O seu benefício ou o benefício da coletividade? A honra sua ou a honra, ou a glorificar ao nome de Deus? Pare para pensar sobre isso. Leve seus alunos a pensar sobre isso na classe dominical. É muito importante, principalmente nos dias que nós vivemos. A sinopse desse tópico diz assim, na página 73, na revista do professor. Todos os milagres realizados por Eliseu ocorreram em resposta a uma necessidade humana e também ao sofrimento. Então nós vemos aí o milagre, né? E um dos objetivos, então, é atender a resposta à necessidade, ao sofrimento humano, para que aliviar esse sofrimento, a necessidade humana, e daí, evidentemente, para a glória de Deus. Então, considerações finais. Neste episódio da multiplicação do azeite da viúva, podemos aprender que, né, o milagre surge da necessidade e sofrimento humano por meio da misericórdia de Deus. Então, o milagre ele surge a partir de uma grande necessidade, geralmente extrema, e devido ao sofrimento que isso vem a causar na vida do ser humano, e por meio da misericórdia de Deus, um Deus que é misericordioso, ele entra então com providência e muda essa situação. É necessária uma ação de quem busca o milagre. Então nós vimos aí que a mulher, ela não se acomodou, recebeu a orientação de Eliseu e ela foi atrás para realizar aquilo que ele havia falado e ela foi abençoada, porque ela colocou a fé em ação. Então é necessário uma ação de quem busca o milagre. A fé precisa ser colocada em ação, Tiago 2,17. Deus utiliza as pessoas, mas a glória deve ser atribuída a Ele. Então, toda a honra e toda a glória seja dado a Deus, a Ele que merece, não é o ser humano, não é você, não é eu. É toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus. Então vocês percebem que nos vídeos sempre eu faço essa introdução, uma breve introdução daquilo que eu vou falar, conforme a orientação que eu dei nos primeiros vídeos. Você que ainda não ouviu, veja lá os primeiros vídeos. Nós trouxemos algumas orientações didáticas, como não fazer leitura na sala de aula, ler com antecedência, a questão do tempo para introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês verem que ao final eu faço sempre uma consideração final sobre aquilo, né, qual a conclusão, o resultado daquilo que nós abordamos durante o desenvolvimento. Isso é muito importante você fazer na sala de aula. Então você cronometre, né, o tempo que você vai utilizar para cada tópico, para a lição, para que você chegue ao final da escola dominical, não diga assim, fiquei só na introdução, que muitas vezes já ouvi, não consegui terminar. Então planeje bem a sua aula para você fazer dentro do tempo que é dado para você. E certamente você vai conseguir tratar todos os assuntos, porque se tratar só uma parte do assunto, não resolve o problema. Nós temos que tratar todo o assunto para que a lição possa ter a sua eficácia no seu objetivo, principalmente o objetivo prático. Mais uma vez, se você gostou, não esqueça de clicar lá no gostei, embaixo do vídeo aí no YouTube que você está vendo. Você clique, se você não estiver vendo no YouTube, está no blog, então você clique e acima da minha figura tem lá um link para o YouTube. Clique lá no gostei e inscreva-se no nosso canal. Eu peço para você, estou fazendo essa campanha para você se inscrever. Quanto maior o número de inscritos, melhor. E divulgue na sua rede social. Me ajude, divulgue para o seu Face, no Twitter,
toda a sua rede social que você utiliza, divulgue esse trabalho para que quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor para a escola dominical, melhor para o reino de Deus. Então, que Deus, na sua multiforme graça e misericórdia, vos faça compreender aquilo que nós estudamos aqui no texto bíblico. Muito obrigado pela sua atenção e que você tenha uma abençoada e feliz semana. Que Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado. Até a próxima.